Finalmente chegou o dia! Hoje, eu tô gravando o vídeo dia 2 de setembro de 2016 e finalmente a gente não tem mais uma anta na presidência da República, a presidenta caiu e finalmente a gente tem um presidente que, sim, Michel Temer é de direita, é mais conservador, é o presidente mais conservador e mais à direita que a gente tem desde o Itamar Franco, né? Não posso dizer que ele seja mais conservador do que o Itamar Franco, mas muito mais do que o Fernando Henrique, que era marxista, Lula e Dilma comunistas do PT, né? O PMDB não é um partido de direita, mas também não é de esquerda, apesar de ter muito esquerdista, comunista. É um partido de centro que não tem ideologia, né? Pende pro socialismo fabiano, né, para a social-democracia, mas é um partido ideologicamente mais neutro, né? E por isso que eu sou filiado ao PMDB, né, quando eu fui escolher algum partido. Apesar de eu nunca ter gostado muito do PMDB, mas comparando com os outros ainda é um dos menos piores. E por ser o maior partido do Brasil, eu acho que, apesar de ter outros partidos que podem ser menos piores, tenha menos o que criticar, mas que no cenário político nacional são irrelevantes e acabam não fazendo diferença, né? Então, quando eu fui escolher um partido, eu resolvi entrar para o PMDB. Não gostava, até hoje o PMDB ainda insiste, né, em alianças com o PT, né, nas eleições municipais, né, insistiu em continuar junto com a Dilma em 2014, mas apesar de tudo, o PMDB, sem o PMDB não teria tido impeachment, né, como vocês têm visto. Eu venho falado, né? Eu não vou comentar a notícia do impeachment, né? Isso já tem um monte de gente fazendo, vocês olham nos jornais aí. Eu vou dar um ponto de vista pessoal nesse vídeo, né? Eu quero contar a história, né, de como começou, de como foi a queda, a destruição do PT, de um ponto de vista pessoal, para registrar isso para a história. Porque eu até tinha pensado em gravar um vídeo falando sobre isso durante o processo de impeachment. Comparando o que a gente via na internet durante esses anos todos, né, de combate ao PT na internet, de combate ao marxismo cultural, ao socialismo, à ideologia de esquerda na internet, e o que a gente via na televisão. E a gente comparava a internet com a televisão e ficava pensando, assistindo a televisão, quem é que eles estão querendo enganar, quem eles pensam que são trouxas, que eles estão querendo enganar. Mas aí você sai na rua e vê quanta gente que não está ali na internet vendo tudo que a gente via, tudo que a gente compartilhava e postava nesses anos todos, quantas pessoas alienadas que ainda só assistem televisão, só têm acesso à informação através da grande mídia e nem são pessoas tão humildes assim, né? Pessoas mais humildes, então no interior, né? Em regiões mais isoladas é pior ainda, né? Onde a internet é mais precária. Então eles ainda enganam muita gente na grande mídia, pessoal. E quem, né, mesmo quem está no Facebook, na internet, no YouTube, basta você ficar 3 dias isolado da internet que você começa a levar a televisão a sério, você começa a levar a grande mídia a acreditar no que eles falam. É um poder de manipulação e de alienação tremendo, né? Mas o mais importante, né, dizem que papel aceita qualquer coisa, né? O jornal aceita qualquer coisa que for escrita ali. E os livros de história são feitos de papel. O mais importante que eles estão manipulando, que a gente viu de manipulação durante esses anos todos, foi a construção de uma narrativa histórica desse processo de destruição do PT, de queda do PT, de combate à esquerda no Brasil. O que eles estão fazendo, o que eles fizeram foi construir a história oficial através da narrativa, e que no futuro os pesquisadores, quem tiver interesse de estudar a história, né, desse período, vai fazer isso através da grande mídia, né, assistindo as reportagens que passaram na televisão na época, o que foi dito pelos deputados, pelos jornalistas,
pelos especialistas que eram entrevistados nos jornais, né? As matérias que saíram em jornais, em revistas, e que a gente que estava acompanhando e militando na internet via a palhaçada que era, né? Até o motivo oficial do impeachment da Dilma, as tais as pedaladas fiscais, a gente sabe muito bem que tudo que aconteceu, tudo que o PT fez, tudo que a Dilma fez eram coisas muito piores do que isso, que faz até parecer uma palhaçada, só um pretexto para o próprio sistema se lavar da sujeira, cortar, tirar a Dilma para acalmar o povo, como eu venho dizendo nos meus últimos vídeos, né? Eles só fizeram o impeachment porque o movimento de intervenção militar estava crescendo e se fortalecendo, e eu já tinha gravado um vídeo falando isso, né? Que a Dilma ia ser impeachmentada só para evitar uma intervenção militar, e eles iam acabar fazendo isso, né? É muito mais fácil tirar a Dilma do que ter uma intervenção militar, e antes que chegasse nesse ponto, para acalmar o povo e resolver o problema que estava deixando o povo mais revoltado, né, que a maioria do povo está muito mais preocupado quando dói no bolso do que de ver toda a degeneração moral e cultural que o Brasil e o mundo vem passando com todas essas ideologias subversivas que vem destruindo a cultura e a sociedade nas últimas décadas. E o que a gente viu na grande mídia foi isso. Eles não enganavam a gente que estava na internet, que sabia que a coisa era muito pior do que estava ali na grande mídia, mas no futuro, quando eles forem ensinarem os estudantes nas faculdades de história, os adolescentes inocentes no segundo grau, né, que não vão estar muito preocupados, assim como hoje a gente não dá tanta importância para o que aconteceu há 50 anos atrás, e simplesmente engole a história que a gente aprende no segundo grau, achando que aquilo ali não tem mais muita importância. Mas quando a gente começa a estudar o processo histórico de como a gente chegou nesse ponto, a gente vê realmente a importância da gente estudar e realmente compreender a história e desvendar as mentiras que são contadas na história para entender o que realmente está acontecendo. E pessoal, um bom exemplo disso, por que toda vez que a gente vai combater a esquerda, que a gente fala umas verdades, que a gente combate essas ideologias subversivas que estão destruindo a moral e a sociedade, a gente sempre, toda vez que fala uma verdade, a gente é chamado de nazista, fascista, né, de apoiar a ditadura militar. E quando a gente se aprofunda mais nas coisas, né, como eu faço, né, falando sobre o que está, a mão oculta que está por trás disso, a maçonaria, de repente vem gente falar que eu defendo teoria da Terra plana. É a primeira vez que eu estou falando isso em todos os meus vídeos, que eu estou falando dessa história de Terra plana. Eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, nunca falei sobre essa porcaria, essa ideia que de repente apareceu do nada, e é no mundo inteiro, porque eu acompanho canais em espanhol e em inglês, e de repente vários canais que falam sobre teorias de conspiração estão tendo que abordar esse assunto, porque todo mundo que fala sobre a mão oculta da maçonaria por trás da nova ordem mundial, né, do comunismo, de repente chove um monte de conta fake acusando a gente de defender a Terra plana. Olha só, quem acredita na Terra plana defende esse tipo de baboseira. Então, pessoal, é muito óbvio que tem um esquema de operação psicológica por trás disso. Eu nunca falei sobre essa ideia idiota em lugar nenhum, nem escrevendo, nem falando em vídeo. E vem um monte de comentário nos meus vídeos, no meu canal, falando que eu defendo Terra plana, né? E vocês veem o quanto a coisa é orquestrada. E qual a única organização que tem essa estrutura toda? É a maçonaria, e é por isso que eu fico hoje decepcionado e até desconfiado com o professor Olavo de Carvalho, por além de não falar da maçonaria, ainda defender aliança com a maçonaria, ainda fazer hangout com o grupo Avança Brasil Maçons BR. É por isso que eu nunca defendi essas manifestações de rua que tinham lá faixas com o símbolo da maçonaria. É por isso que nessas manifestações quem defendia a intervenção militar era hostilizado e expulso.
Então, é claro, eu falei nos meus vídeos falando sobre isso. Impeachment é golpe da maçonaria. Um golpe para tirar Dilma, para tirar o PT e conservar e proteger todos os outros partidos de esquerda, os outros políticos de esquerda e a ideologia esquerdista, sob o pretexto de, com a desculpa, né, para o impeachment das pedaladas fiscais, não mencionando nunca em lugar nenhum na grande mídia, nos jornais, a ideologia esquerdista, o marxismo cultural, os livros de todas as aberrações culturais e subversões que a gente tem denunciado nesses anos todos. E eles focaram só falando simplesmente na questão financeira, econômica e fiscal como sendo o único motivo para o impeachment da Dilma. E é isso que eles fizeram nesses anos todos na grande mídia, falando só sobre isso e oficialmente tirando a Dilma por isso. Era uma construção da história oficial e com o tempo, pessoal, a gente não sabe. A gente teve já a página do Revoltados Online que foi tirada do ar nesses dias, e todas as milhares de postagens que eles fizeram nesses anos todos e as milhares de pessoas que compartilharam o conteúdo deles e milhões de pessoas que comentaram nos conteúdos deles, tudo isso está perdido, porque tudo que foi compartilhado dessa página do Revoltados Online, tudo que foi comentado, sumiu simplesmente de uma hora para outra, tirando a página do ar. E quantas páginas já não foram censuradas? E tudo isso sai do ar. E assim como o Orkut saiu, né, o Orkut acabou, o Facebook também um dia tende a acabar. E a gente não sabe, quem sabe o YouTube também, né? Quantos sites de internet nasceram e sumiram nesses 20 anos de que a internet vem se popularizando no mundo. E um dia tudo isso que a gente comentou e falou no Facebook vai sumir, o YouTube talvez um dia acabe, provavelmente um dia tudo tem fim. E tudo isso que a gente falou em vídeos no YouTube, em blogs, né, talvez blogs, sites de blogs saiam do ar e tudo isso suma, desapareça e se perca. Não é à toa que os Illuminati sonham tanto e com uma guerra nuclear. Eles já tentaram fazer várias vezes começar uma guerra nuclear. Na carta de Albert Pike de 1871, né, Albert Pike, né, que é conhecido como Papa da Maçonaria, né, o maior chefão da maçonaria na história dos Estados Unidos, em uma carta para o chefão, para o segundo chefe dos Illuminati na Europa, né, o fundador da máfia e maçom Giuseppe Mazzini. E nessa carta de 1871, mais de 40 anos antes da Primeira Guerra Mundial, ele já falava nessa carta sobre 3 guerras mundiais para chegar à nova ordem mundial. E a Primeira e a Segunda Guerra tiveram como consequências exatamente o que ele disse nessa carta. E a Terceira Guerra Mundial que ele falava era para unificar o Oriente Médio, o que a gente está vendo acontecer hoje. O mundo corre o risco de ter uma Terceira Guerra Mundial, assim como a Primeira e a Segunda forjada, uma falsa guerra, que toda a história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é uma farsa. A gente vê... eu escutei uma palestra do William Guy Carr, tem o livro dele também que ele falava sobre isso, e ele morreu logo em seguida, depois de publicar esse livro em 1958. Eu escutei uma palestra gravada de 1958 onde ele falava que todos os comandantes militares de todos os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial eram contra a guerra, sabiam que não existia necessidade justificativa para a guerra, e essa guerra foi forçada. E tem um filme francês, Forces Occultes, um filme francês da década de 40, que fala como a maçonaria estava por trás de orquestrar a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem a carta do Papa da Maçonaria, Albert Pike, que fala sobre as 3 guerras mundiais 40 anos antes da Primeira. Então, pessoal, tudo que está... o Karl Marx, né, quem duvida, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não acredite em mim, pesquise sobre o que eu estou falando, duvide, não acredite no que eu estou falando aqui.
abre o Google e pesquisa sobre o que eu estou falando. Procura a foto do Karl Marx, aquela foto mais famosa do Karl Marx, que normalmente eles só colocam o rosto dele. Pega a foto de corpo inteiro, onde ele está sentado numa cadeira, com a mão enfiada por dentro do paletó, e pesquisa o que significa o sinal da mão oculta, que é um gesto maçônico que significa que o trabalho daquela pessoa, o que aquela pessoa fazia, era para dentro do planejamento da nova ordem mundial, da ideologia da maçonaria. Vocês peguem o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E vocês vão ver que essas três palavras resumem todo o pensamento esquerdista, liberal e marxista cultural, dentro de liberdade, igualdade e fraternidade, que é um lema da maçonaria, que é o lema da Revolução Francesa. E vocês vão ver que fica muito óbvio, a gente observando informações básicas, que o marxismo cultural é ideologia maçônica, que o comunismo, Karl Marx era maçom, está na foto mais famosa de Karl Marx, isso fica, ele está ali, ele mesmo confessando isso. O marxismo é maçônico, Karl Marx era maçom. Então tudo isso de comunismo, todo mundo sabe, a gente aprende até na história, na escola, que a maçonaria estava por trás da Revolução Francesa. E assistam a palestra do professor Orlando Fedeli sobre a Revolução Francesa. Napoleão e a Revolução Francesa é o título do vídeo, procurem aí, eu vou colocar na descrição, e vocês vão ver tudo que a gente chama de Revolução Comunista que aconteceu na China, que aconteceu na Rússia, em Cuba, tudo isso foi a Revolução Francesa, e Karl Marx não tinha nem nascido. Então fica óbvio que comunismo, socialismo são ideologias de fachada para a Revolução Maçônica e Illuminati. Então, pessoal, eu fico decepcionado pelo Olavo de Carvalho defender aliança com a maçonaria, e até desconfiado. O próprio professor Orlando Fedeli denunciava, e o professor Olavo de Carvalho gostaria muito que o professor Olavo se manifestasse sobre a maçonaria e sobre tudo isso, né? Seria uma decepção muito grande depois de tudo que eu aprendi com o professor Olavo, depois desses anos todos da gente aprendendo e de toda a importância que o professor Olavo teve no combate à ideologia esquerdista, ao comunismo, mas como o próprio professor Orlando Fedeli fala, que a direita também é parte da revolução. Direita e esquerda nasceram na Revolução Francesa. A direita também era revolucionária, eram duas facções, direita e esquerda, duas facções revolucionárias que surgiram, que nasceram como ideologias políticas, essa divisão entre direita e esquerda na Revolução Francesa. E tem um videozinho de 5 minutos excelente do professor Orlando Fedeli falando sobre isso, sobre como a direita também faz parte da revolução. E aí a gente tem aquela estratégia da maçonaria também, Ordo ab caos, ordem através do caos, nova ordem através do caos, nova ordem mundial, né, que o David Icke fala muito, resumindo como regra de 3, criar um problema para que a população reaja e então aceite a solução que eles já tinham planejado antes de tudo, que é o que eles já queriam fazer, mas que se eles quisessem fazer aquilo, o povo não aceitaria. Então eles têm que criar um problema para que o povo exija aquela solução que eles já tinham planejado antes. Por exemplo, desarmar o povo americano, censurar e monitorar e criar um Big Brother, como já denunciava o George Orwell, e acabar, restringir as liberdades e implantar um sistema de vigia e fiscalização e monitoramento e opressão do povo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, começou com 11 de setembro. O povo americano não abre mão das armas, é por isso que eles estão transferindo o centro de poder global dos Estados Unidos para a China, onde o povo já foi domado, já foi massacrado por mais de um século. O povo chinês já está escravizado pelo socialismo, pelo comunismo. O povo americano não abre mão das armas. Então hoje os Illuminati querem destruir os Estados Unidos e transferir o poder para a China. Como que foi que a China, da miséria, em 20 anos está se transformando na maior potência mundial? Sendo que a China também é dominada pelos Illuminati, a Rússia é dominada pelos Illuminati.
Enfim, pessoal, não quero esticar demais o vídeo, mas já vai passar de 20 minutos mesmo. Então, é isso, pessoal. O que a gente viu nesses anos na grande mídia foi a construção de uma narrativa histórica, da história oficial mentirosa, falsa, para que no futuro eles manipulem a opinião pública, né? Quem domina a história, quem narra a história, quem domina o sistema, conta a história e escreve o futuro também e planeja o futuro. Então, pessoal, pensem numa frase importantíssima para investigar quem está por trás de tudo isso, quem são os Illuminatis. Tem uma frase que agora eu não lembro o autor. Para descobrir quem manda na sua vida, quem controla a sua vida, descubra quem você não pode criticar. Por exemplo, um funcionário de uma empresa não pode falar o que pensa sobre o patrão, sobre o chefe dele. A gente tem que, dentro do governo, né, um subordinado não pode falar o que pensa, às vezes, sobre o chefe dele. Mesmo que você seja dono do seu nariz, né, um profissional liberal, né, você não pode falar o que pensa muitas vezes, porque você também tem que tomar cuidado, que você pode desagradar seus clientes, enfim. Descubra quem você não pode criticar, que você vai entender quem manda na sua vida. E quando a gente coloca isso num contexto nacional, quem é que a grande mídia nunca fala nada contra, né? Quem é que é proibido a gente falar qualquer coisa contra, né? E aí descubra a resposta dessa pergunta. Quem é que ninguém pode criticar, por mais poderoso que você pense que a pessoa seja, né? Quem é que nenhum político pode criticar? Por que o Clodovil morreu? O que foi que o Clodovil falou que ele morreu logo em seguida? O que é que nenhum político, por mais poderoso que seja, pode criticar? John Kennedy foi assassinado, o que John Kennedy falava? Depois que o John Kennedy foi assassinado, os presidentes americanos perceberam que eles não eram tão poderosos quanto eles pensavam, que eles podem ser assassinados e a coisa vai ser varrida para baixo do tapete. John Kennedy denunciava as forças ocultas, a maçonaria. Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro que mais lutou contra as forças ocultas, contra a maçonaria. Foi assassinado, entrou para a história como suicídio. Mas a amante dele confessou que estava com ele no dia que ele foi assassinado. Eu vou colocar o link aí também embaixo. Ela falou isso em rádio, em rede, na Rádio Globo, no Rio de Janeiro. Isso deveria ser um escândalo nacional e foi varrido para baixo do tapete, esquecido e não foi publicado e divulgado em lugar nenhum. Vejam o link desse texto aqui, que eu fiz em 2013, denunciando um monte de coisa que estava por trás do marxismo cultural. E é por causa dessa luta nossa na internet. Esse aqui foi um texto que eu fiz para trazer a luta da internet para as ruas, né, para um papel para a gente entregar na mão das pessoas que não estão na internet, né, um resuminho de tudo isso, de toda essa luta desses anos todos. Política do caos, ordem do Abchal, ordem através do caos. Aqui o cartaz para Dilma, Bolsonaro presidente. Eles mataram Enéas, envenenaram o Flávio Bolsonaro no debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro, já tentaram matar o Flávio Bolsonaro no começo do ano, e é por isso que eu não condeno. Tem muita gente que critica já o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro se vendeu. Eu não tenho filhos para julgar um político na posição do Bolsonaro, que não basta ser assassinado como eles mataram Enéas, ainda tem filhos que eles já tentaram matar o Flávio Bolsonaro, derrubaram o helicóptero do filho do Alckmin. Eu nunca gostei do Alckmin, mas hoje também não sou eu que vou criticar ele depois do que aconteceu com ele, porque mataram um filho do Alckmin, ele tem mais 3 e tem netos também. Hoje eu defendo a mudança do sistema, a gente acabar com a república e voltar para a monarquia, restaurar o império do Brasil. Uma das partes da solução, né? E enfim, pessoal, como eu falei, toda vez que a gente combate a esquerda, o marxismo cultural
e fala uma verdade, a gente é atacado e chamado de nazista, fascista. E há um tempo atrás eu comecei a pensar, mas por que é que a gente é tão atacado assim, sabendo que a grande mídia mente tanto, que a história é falsa e mentirosa? Eu comecei a perguntar, o que é que a gente realmente sabe sobre o fascismo, sobre o nazismo? E aí eu comecei a pesquisar melhor, né? Além da história oficial que a gente aprende na escola, que a gente vê nos filmes, que a gente vê na televisão, nos documentários de televisão, nos jornais. E eu recomendo essa pesquisa, Libertem-se da Matrix, busque conhecimento, além daquela história oficial que a gente aprende nas escolas. Vamos começar a questionar essa história oficial. Será que é verdade mesmo? Será que a gente tem sido enganado? O que será que foi? Uma vez eu estava procurando uns vídeos do Benito Mussolini, né? Eu estava querendo aprender italiano e tal, andei estudando um pouco, né? E aí eu fui ver uns vídeos de discurso do Benito Mussolini, e aí estava lendo os comentários embaixo, e tinha uma mulher que comentou o seguinte, que a história que a avó dela viveu na época, a história que a avó dela contava era diferente da história que os jornais e da história que a história oficial conta sobre o que foi o fascismo na Itália, né? Então, vamos começar a questionar, da mesma forma que eles mentem tanto sobre o regime militar brasileiro, que no fim das contas foi uma dita mole, né, que deixou os comunistas dominarem o Brasil culturalmente, e mesmo o que eles reclamam de violência militar, né, da violência da ditadura, dos mortos da ditadura, 320 anos. Pessoal, hoje a gente tem 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Eles reclamam da ditadura militar ter matado 300 militantes, 300 guerrilheiros comunistas em 20 anos. Foi uma dita mole que foi boazinha demais com esses comunistas. Então, a gente sabe que a história do regime militar, a história oficial, é mentirosa. Então vamos começar a pesquisar a história do passado também. O que realmente foi a Revolução Francesa, o que realmente foi a Segunda Guerra Mundial, o que estava por trás da Segunda Guerra Mundial, a história, o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos estudar melhor a história do nazismo e do fascismo. O que será que é mentira, o que será que é verdade? Enfim, pessoal, é só como Jesus já dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.